Bom dia, eu sou Alexandre Matias, esse é mais um Climatias Diário de Quarentena. Hoje é quinta-feira, dia 16 de abril de 2020 e completamos um mês juntos. Ininterruptamente. Eu falei logo no primeiro programa que talvez eu não fosse manter a periodicidade diária, que eventualmente ia ter algum dia que eu ia acordar mais de saco cheio e tal, mas enfim, estou mantendo. Não que eventualmente eu possa me ausentar, mas demais está conseguindo manter essa periodicidade e demais está também podendo acompanhar a repercussão desse diálogo, né? Por mais que eu esteja falando aqui 15 minutos por dia sozinho com a câmera, num monólogo sem fim e chame meus convidados aí remotamente, eu acho que isso que a gente está fazendo, e esse a gente não é a primeira pessoa do plural majestática, eu não sou várias pessoas, eu estou falando da gente, eu e você que está acompanhando aí, seja no YouTube, seja no Instagram, porque eu acho que tem um senso de comunidade, né? No fim das contas, a gente está passando por esse período bizarro, que está todo mundo separado, todo mundo, cada um no seu canto, mas a gente cria alguns vínculos e acredito que o Climatias está se tornando um vínculo comigo e meu com muitas pessoas, conhecidos, amigos, pessoas que eu estou conhecendo agora. Estou achando demais. Inclusive já peço desculpas aqui por não estar conseguindo responder os e-mails da newsletter. Muita gente já me escreveu lá, mas eu vou tirar uma hora e responder de volta. Fiquem tranquilos, né? Muita coisa ao mesmo tempo. E também é bom ficar um tempo sem fazer nada. Eu vou começar falando da dica cultural hoje, porque ela me motivou para a dica do dia a dia, né? Ontem a gente soube da notícia da morte do Rubem Fonseca e eu falei, bom, Rubem Fonseca sendo um dos meus três maiores autores brasileiros para mim, né? Ele está num panteão ali junto com o Milor e com o Machado. Eu li quase tudo dos três e são autores que com certeza influenciaram não só em estilo e forma, mas também em conteúdo, né? Muito do que eu aprendi na vida é através do contato com essas três pessoas que infelizmente não pude conhecer pessoalmente, mas que carrego comigo como todo bom leitor. A gente sabe a importância de um autor para as nossas vidas. E eu fui procurar um livro que eu considero o melhor ponto de partida para quem não conhece a história do Rubem Fonseca. Rubem Fonseca é o escritor que trouxe a literatura brasileira para o século XX de fato, tira o, a literatura da estante e joga na rua. Né? Ele é muito influenciado pelas histórias de detetive ali do começo do século, principalmente as norte-americanas, e consegue abrasileirar esse conceito de uma forma muito brusca, rude, engraçada, criando histórias tétricas, bizarras, tensas, que a gente fica o tempo todo como leitor, né? Como voyeur e testemunha ao mesmo tempo. É como se a gente estivesse vendo uma coisa muito horrível acontecer na sua frente. Em alguns casos são coisas muito horríveis, mas a gente não consegue parar de ver. Sabe aquele clichê do parece um acidente de carro, que é horrível e não consigo parar de olhar? É meio por aí. A literatura do Rubem Fonseca, ela tem esse aspecto, não é só um autor de tons sombrios, pesados, embora, né, principalmente por lidar com o tema thriller, né, como seu principal gênero, isso acaba sendo o principal foco da sua literatura. É um escritor que começa lançando livros de contos nos anos 60, inclusive tem um vínculo dele com a ditadura aí, que provavelmente agora que ele morreu vai começar a ser explorado, que o começo da carreira dele tem a ver com o vínculo que ele tinha não só com os militares, mas com os civis que apoiaram a ditadura militar em 64. Enfim, né, aquela coisa de separar
o autor da obra, né? Cada vez mais difícil. Mas depois desses livros de contos ele começa a escrever romances, que eu acho que ele realmente dá um salto, embora eu adore os contos, mas é no romance que ele se encontra e, sei lá, o melhor livro dele para mim é o A Grande Arte. Mas a minha dica é sobre um livro que foi lançado em 1990, se não me engano, e é o primeiro romance histórico dele, chama-se Agosto. Trata-se do mês de agosto de 54, que é o mês em que o Getúlio, presidente da República, se suicida no Palácio do Catete, depois de passar um mês super tenso, que um mês que começa com o atentado contra o Carlos Lacerda, que era o principal adversário político do Getúlio na época. E tem uma outra característica do Rubem Fonseca, que está em todos os livros dele, mas nesse caso especificamente vai para a história, que é o lado das pesquisas, né? É um cara que pesquisa muito sobre vários assuntos, sabe? Sei lá, Buffo Spallanzani, o cara fala pra cacete sobre sapos, o próprio A Grande Arte são tratados sobre facas. Ele pega alguns assuntos e assim, você aprende muita coisa ali, né? Tem um lado de ficção, que são as histórias que ele está contando, mas tem um lado de não ficção, que é justamente tudo que acontece ao redor da história principal. E no caso do Agosto, é justamente a pesquisa histórica, né? Que ele consegue fazer com que a gente volte para aquele período da história brasileira e muito de forma muito vívida, né? É um puta livro e é um livro fácil também, não é um livro tão deprimente quanto alguns dos clássicos dele, e o texto dele no geral é ótimo, né? Tipo, flui bem, tem uma dinâmica, enfim, é excelente. Fica a dica aí, disso porque eu não consegui encontrar o Agosto aí na minha estante, porque as coisas estão no lugar, mas não estão organizadas. Fica aí essa dica do que eu consegui encontrar, que é Contos Reunidos, um livro acho que de 95, que reúne os primeiros livros do Rubem Fonseca, Os Prisioneiros, A Coleira do Cão, Lúcia McCartney, Feliz Ano Novo, O Cobrador e O Romance Negro. Esse último é mais recente, e 2 contos inéditos, O Anão e Placebo. Fica essa dica para quem já conhece o Rubem Fonseca, para pegar esse Contos Reunidos e mergulhar de novo no universo dele. Agosto, Contos Reunidos. E eu estou falando isso porque eu não consegui encontrar o Agosto na minha coleção. Tenho, aliás, não só o Agosto, como vários livros do Rubem Fonseca, porque a minha biblioteca está no lugar, mas não está organizada. E aí é a dica que eu deixo para hoje, para pegar uma coisa que está desorganizada na tua vida e começar a organizar, mas não tudo de uma vez, né? Estou mexendo agora, por exemplo, nos CDs. Estou há 1 semana e meia arrumando os meus CDs, colocando eles em ordem alfabética. Eu podia fazer isso num dia, um dia e meio eu conseguiria resolver, mas fazendo 20 minutos por dia ainda tem a coisa de se distanciar das telas, tem uma atividade que bem ou mal é manual, e também é uma das coisas que eu posso fazer durante o dia. Então fica essa dica. Tenta organizar algumas coisas que são mais desorganizadas na sua vida, mas não tudo de uma vez só, né? É mais ou menos parecido com o caso da faxina. Quando você faxina tudo, tem aquela sensação tipo, beleza, a casa está limpa. Mas o ideal é você fazer pequenas faxinas durante o dia, porque a gente, infelizmente, tem tempo de sobra. Vou chamar minha convidada de hoje, querida Juliana Alves, vai dar algumas dicas preciosas para vocês. Fala, Ju! Oi, Matias. Sem desculpas, vim dar as minhas dicas de coisas para fazer durante a quarentena. Quero começar falando de arte e sugerir visitas virtuais a museus. Não é uma novidade, muitos museus no mundo oferecem essa possibilidade há algum tempo, mas acho que é um bom momento da gente lembrar que é possível dar uma voltinha aí em alguns dos maiores museus do mundo e ver algumas obras e algumas exposições específicas. E não só isso, muitos museus disponibilizam nos seus arquivos coisas de bastidores, sabe? Conversa com curadores, registro de montagem de exposição, revistas, fotos antigas, enfim. Tem muito material, eu tenho feito essas visitas e eu recomendo muito. Eu vi que no começo da quarentena, lá pelo mês de março, alguns jornais e algumas revistas deram essa sugestão. Então, numa busca rápida no Google, você vai achar
listas do tipo 10 museus para visitar virtualmente durante a quarentena, sabe? Daí dá para começar a pesquisa por aí e depois ir expandindo para interesses mais específicos, museus menos conhecidos e coisas desse tipo. Essa é a minha primeira dica. Daí, sobre o que ler e ver e ouvir durante a quarentena, eu vou resumir tudo numa única pessoa, que eu tô obcecada, Matilde Campilho. Maravilhosa. Matilde Campilho é uma escritora, poeta, lisboeta, que veio passar 15 dias de férias no Rio de Janeiro em 2010 e acabou ficando 3 anos. Eu já me identifiquei com ela daí, né? Esse pessoal que vai passar férias e acaba ficando. Enfim, quando ela voltou pra Lisboa, tinha produzido muito e aí lançou esse livro, que é o primeiro livro dela, o Jockey. Eu ganhei esse livro no ano passado no meu aniversário, tô relendo agora. Mas a verdade é que quando eu ganhei esse livro no meu aniversário, eu não dei muita bola pra ele. Coloquei lá na pilha de ler depois. E aí, umas semanas depois, alguém me mandou um vídeo poema da Matilde Campilho, que se chama Fevereiro. E foi aí que eu me apaixonei pela mulher. E essa é a minha dica de coisa pra ver durante a quarentena. O vídeo poema da Matilde Campilho chamado Fevereiro. Tá no YouTube, meio clandestinamente, mas tá. Procura aí direitinho que você vai achar. E aí, pra quem se apaixonar pela poesia da Matilde Campilho, pela voz e pelo sotaque, como eu me apaixonei, a dica é um programa de rádio que se chama Ping Pong. Também passa numa rádio de Lisboa nos domingos à noite. Mas ficam salvos lá pra ouvir. Passa no domingo às 11 da noite, eu não sei que horas está no Brasil. Mas fica salvo lá, dá pra ouvir depois, quantas vezes você quiser. E o programa é basicamente a Matilde Campilho e um amigo dela, que é músico, o Tomás, conversando sobre a vida e mandando música bonita um pro outro. É isso. E é uma lindeza. As conversas são super inspiradoras e bonitas e cheias de poesia. E a seleção musical deles é maravilhosa. Sério, é uma lindeza só. São 230 episódios, acho, um pouco mais que isso. Cada episódio dura mais ou menos 1 hora. Dá pra lavar bastante louça ouvindo a conversa do Tomás e da Matilde Campilho. E essa é a minha sugestão de coisa pra ouvir durante a quarentena. Fora isso, acho que só reforçar mesmo que algumas pessoas já falaram, do tipo, beber água, comer fruta, achar um cantinho aí da casa que bate sol pra tomar um solzinho quando tiver sol. Eu incluiria não se aprofundar muito em projeções e notícias ruins, poupar um pouco a cabeça nesse sentido, sabe? E acrescentaria também fazer declarações de amor, né? Eu acho que nesse momento que a gente não tá podendo expressar bem querer com presença física e com toque, vale a pena a gente usar aí as palavras pra lembrar as pessoas que a gente gosta delas, que elas são importantes, que a gente tá com saudade, sentindo falta, sabe? Essas coisas. Tipo, de um modo geral, manda pra sua mãe, pros seus pais, pra sua família, pros seus irmãos, pros seus amigos, pro seu crush, né? Pro seu paquerinha, se tiver alguém aí. Mas de um modo geral mesmo, seja piegas. Uma ótima hora pra ser piegas, dizer que ama, tá com saudade. Acho que tá todo mundo precisando um pouco, né, de carinho e afeto, etc. A gente vai ter que arrumar outros jeitos de demonstrar isso por enquanto. É isso. Matias, querido, te adoro. Sou sua fã, assisto esse programa todo dia. Muito obrigada pelo convite, viu? Um beijo. Um beijo, Ju. Também sou seu fã demais. E ela começa o vídeo pedindo desculpa porque a gente vem adiando um café aí desde o final do ano passado. Vamos, não sei o que. Eu falei, não, agora não tem desculpa. Não vai marcar nada, então pode mandar esse vídeo aí contando suas dicas, por isso que ela começa desse jeito. Demais a participação dela, como de todos os meus convidados, né? É ótimo poder contar com essas visões diferentes sobre o que fazer durante a quarentena e principalmente levantando o astral nessa época tão bizarra que a gente está vivendo. Mas eu ia falar, tinha mais alguma coisa que eu ia falar, mas acho que eu vou deixar para amanhã, porque já está chegando no final do programa, quase os 15 minutos. Certo? Bom, é isso, mais o Climatias, espero que estejam todos bem, vamos junto aí, que amanhã tudo de novo, certo? Bom dia.